Salve galera, seja bem-vindo a mais uma questão. Agora, última questão aqui da resolução do PET 3 da primeira semana. Bem, essa questão é o seguinte, ela tem letra A e letra B, tá? Letra A e letra B, e ela é quase uma pegadinha, ok? Que é o seguinte, nós temos um carro, e é dito na questão que esse carro ele tem uma força de propulsão de 1.600 newtons. O que isso significa? Que o motor ele está fazendo uma força no carro, digamos que aqui seja meu carro, aqui está meu carro. O motor ele está fazendo uma força no carro para o carro se mover, ok? E aí esse motor está jogando o carro para frente. Lá dentro do motor ele trabalhando, está gerando uma força para fazer o carro ir para frente. Nas últimas questões nós vimos a respeito que se eu preciso de uma força para fazer o carro se mover. Só que aí tem uma pegadinha. Onde é que está a pegadinha da questão? Ele fala que esse carro está indo para frente, mas o movimento dele é um movimento retilíneo uniforme. Se você não lembra o que é o movimento retilíneo uniforme, clica aqui no card, tá? Que vai diretamente para uma aula explicando toda a ideia e todo o conceito. Mas existe um ponto importante que é o movimento retilíneo uniforme, a sua principal característica é a velocidade constante. Essa é a principal característica. O que isso significa? Que a velocidade não muda e tudo mais. E lá no PET, mesmo aqui no PET 3, na questão 1, existe uma discussão entre Aristóteles e Galileu. E a gente viu, se você viu aqui as aulas da primeira questão, a aula da primeira questão, que na verdade, para um carro ficar com velocidade constante, não precisa de uma força. Não precisa. Quem defende a ideia de que precisa de uma força era Aristóteles, lá 300 anos antes de Cristo. Mas na verdade não precisa. A partir do momento que eu faço uma força e paro, esse objeto ele vai ter uma velocidade, ele deve manter essa velocidade. Ele só não mantém essa velocidade se existir uma força contrária. Aí essa força contrária vai fazer a velocidade dele diminuir até parar, que seria a questão 4, que está associada ali à força de atrito e o disco na pista de rock, ok? Então, qual é o ponto importante aqui? O ponto importante é que minha velocidade está constante, mas se eu tenho essa força, a ideia é que a minha velocidade ela vai aumentando. Ela só fica constante quando eu tiro a minha mão e não tenha mais nenhuma outra força. Mas existe uma segunda situação que pode sim ter uma velocidade constante. Vamos colocar duas aqui, ó. A primeira é essa. Para você ter uma velocidade constante, você empurra o objeto, ele vai ganhar uma velocidade. Eu vou tirar aqui do chão, vamos dizer que a gente está no espaço, ok? Esse objeto está no espaço sideral, está flutuando. Deixa o objeto parado aqui. Eu solto, ele fica flutuando. Eu venho e empurro ele. Ou seja, eu aplico uma força, logo em seguida eu paro de aplicar e esse objeto ele passa a ter uma velocidade constante. Ele vai se mover assim para sempre. Essa é uma situação. Mas existe uma segunda situação onde a velocidade também é constante, que é a seguinte. Quando eu tenho uma força de 100, vamos dizer 100 newtons para um lado, aqui está meu objeto já se movendo com uma certa velocidade constante. E aí eu tenho uma força de 100 newtons para o outro lado. A força ela é um vetor. Se você não lembra o que é vetor, clica aqui no card que vai ter aulas só sobre vetores. Mas a ideia é, se elas estão no sentido contrário, o que acontece com elas? Elas se anulam. Se elas se anulam, é como se essa eliminasse o efeito dessa e essa eliminasse o efeito dela. Se uma elimina o efeito da outra, claro que para elas eliminarem o efeito tem que ter o mesmo valor, ok? Se elas tiverem valores diferentes, não elimina o efeito. Vamos supor aqui, ó, tem o mesmo valor. Se uma elimina o efeito da outra, o que vai acontecer? É como se ambas não existissem. Aí vai dar a ideia de que não tem força no meu objeto, embora tenha, só que na verdade, uma está eliminando o efeito da outra, e aí esse objeto ele também pode ter uma velocidade constante, para qualquer lado, tanto para cá quanto para cá, não importa. Ele pode ter velocidade constante porque as forças estão sendo eliminadas, os efeitos delas estão sendo eliminados. Então, quando eu olho para esse problema aqui do carro, o que eu tenho? Eu tenho que esse carro está jogando, essa força está jogando o carro para frente, mas se a minha velocidade é constante, significa que existe uma força para trás. Por que existe uma força para trás?
Para ter a velocidade constante, a minha força, a força que esse cara aqui está fazendo, tem que ser eliminada por uma força do outro lado. E aí a questão a letra A, ela pergunta assim: quanto vale a resultante das forças? O que vem a ser a resultante? Resultante é isso aqui, ó. Digamos que eu tenho uma grande caixa, ok? E aí tem alguém aqui do lado de cá empurrando essa caixa com uma força de 200 newtons. E do lado de cá tem alguém empurrando essa caixa com uma força de 50 newtons. Certo? A pergunta é, para que lado que a caixa vai? Se alguém está empurrando com uma força de 200, do outro lado o cara está empurrando com uma força de 50, no final das contas, quem é mais forte? O cara de cá. Mas aí ele vai empurrar e essa caixa ela vai ser levada para frente com uma força de 150. Por quê? Esse daqui ele vai atrapalhar o da esquerda. Vai atrapalhar o quê? Tirando 50 da força dele. Ele tem uma força de 200, menos 50 por causa desse cara aqui atrapalhando, vai resultar em 150 newtons. Isso aqui é a força resultante. É quando você soma as duas coisas ali, aí tem a questão de somar vetores. Clica aqui no link para você lembrar da soma de vetores, que quando eles estão no sentido contrário, um é positivo, o outro é negativo. Aí você pega 200 menos 50, 150. Isso é a resultante. Então, para eu ter velocidade constante, o efeito dessa tem que ser eliminado por essa outra força aqui, que até então não foi dita na questão. Mas quando que ele te induz a pensar essa ideia? Quando ele fala que a velocidade é constante. Obrigatoriamente, se eu tenho velocidade constante, eu preciso ter uma força do lado de cá, tá? E aí a pergunta na letra A é: quanto vale a resultante das forças? O que é resultante? É quando você soma. A resultante, sempre que eu tiver, isso é direto. Se a minha velocidade é constante, a minha resultante é 0. Por que 0? Porque aqui tem 160. Mas para esse carro ter uma velocidade constante, do lado de cá também vai ter que ter 160, não, 1.600, né? 1.600 newtons. Então, em sentido contrário, uma anula o efeito da outra e o carro fica com velocidade constante, ok? E a letra B, a gente já acaba respondendo automaticamente, que é quanto vale o valor dessa força aqui de resistência, que vale 1.600 newtons. Se você for bem rigoroso, a gente vai dizer que esse aqui é positivo, 1.600 newtons, e esse aqui vai ser negativo. Quando eu coloco o número aqui, ó, tá no sentido contrário, certo? Nem sempre, ó, depende muito do professor, você não é obrigado a colocar o negativo aqui, porque o próprio sentido da seta já está indicando o negativo. Mas aqui eu não estou colocando seta nenhuma, eu estou só colocando o número. Então, é bom você colocar o negativo, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!